Fala aí, Palio 1.0 falhas intermitentes. Qual é que é os testes que eu faço? Como é que eu resolvo esse tipo de problema? Primeiro, o carro falha só às vezes. O que eu faço sempre quando chega o carro aqui? Eu ligo o carro e faço isso daqui, ó. Eu ligo sempre o ar-condicionado. Ligo o ar-condicionado porque vai criar carga no motor. Se meu carro não tem ar-condicionado, eu faço o quê? Eu ligo os faróis. Ligo os faróis porque quando ligo o ar-condicionado, quando ligo os farol, o carro cria carga dentro do motor, porque o alternador pesa, e aí a gente consegue ver falhas intermitentes mais fácil. Deixa eu ver se a gente consegue escutar aqui a falha do motor. Olha a falhaçada que está o motor. O motor está tropicando, e na lenta ele não falha e não está gravando a avaria. Nenhuma luz acesa, nada. Eu não estou usando o scanner para descobrir esse defeito, não coloquei o scanner nele ainda. Ele vai aqui, ele está fechado, eu vou resolver esse problema sem usar o scanner. Então, retomando, eu sempre, carros com falha intermitente, eu pego, ligo o ar-condicionado para criar carga no motor, ou ligo o farol, ligo o ventilador interno. Fazendo isso, o carro vai criar uma carga dentro do motor, porque o alternador vai pesar para compensar o consumo de corrente dessas peças que eu estou ligando, e o carro vai ficar mais fácil de enxergar a falha, tá? Depois disso, eu já vi que o carro está falhando, eu venho com o osciloscópio. Vou monitorar o primário da bobina, só que eu não faço só uma avaliação do primário, ver se está tendo encurtamento, se não está. Eu faço uma avaliação completa. Eu avalio o positivo, eu avalio o consumo de corrente e avalio também o primário ou o secundário. Se a bobina não tem primário, eu avalio o secundário. Nesse caso aqui desse Palio, ela tem primário, então a gente vai fazer uma avaliação pelo primário. Estou com um canal pegando o positivo da bobina, um canal pegando o primário e o consumo de corrente, e está nos mostrando isso aqui, ó. A alimentação no canal 3, canal 2 consumo de corrente e canal 1 o primário da bobina. Nesse caso está legal. Então quer dizer, se eu peguei de um lado da bobina está tudo certo, não preciso pegar do outro? Não, tem que fazer a avaliação nos dois blocos da bobina, porque a bobina ela é dividida em dois blocos. Ela tem dois primários, um primário é da bobina 1 e 4 e o outro primário é da bobina 2 e 3. Então eu tenho que sempre fazer a avaliação nos dois. Então eu não posso fazer a avaliação só em um lado da bobina. Se eu fizer a avaliação só de um lado da bobina e não fizer do outro, eu vou estar fazendo o diagnóstico errado. Assim como se eu não pegar a alimentação positiva e nem o consumo de corrente. Agora eu vou inverter aqui. Vou inverter o primário, vou botar para o lado de cá. Pegando o primário da bobina 2 e 3 agora, e ele nos deu esse sinal aqui. Observa o que está acontecendo. Perdeu o residual da bobina. Ah, mas como é que eu sei se é bobina ou não é? Ó, o positivo está ok, consumo de corrente está ok, mas o residual e o tempo de queima diminuiu. Vou pôr no outro para nós avaliar, ó, o lado bom. Olha a diferença. Para esse tipo de teste eu não preciso de nenhuma imagem de referência, eu tenho a própria bobina. Observa que carregou, no momento que começa a carregar, começa o consumo de corrente da bobina. Ele carregou, a central liberou o pulso, ele deu o pulso e queimou na vela. Isso daqui é o residual da bobina. Isso daqui é o consumo de corrente. E aqui, ó, é o 12 volts de alimentação. Se eu tiver um tempo de queima baixo aqui, pode ser pelo consumo de corrente, pode ser pela perca de 12 volts, mas não está acontecendo isso aqui agora. E esse lado da bobina está ok, então eu vou usar esse lado da bobina para nós testar o outro. Então quer dizer o quê? A própria bobina serve de avaliação. Eu não vou precisar ter uma bobina para teste, ter um carro para teste aqui para pegar um sinal de primário e secundário aqui. Não tem necessidade disso. Eu uso o carro para isso. Assim é carro com bobina individual. Vai ter 4 bobinas, é difícil as 4 estar com defeito. Vai fazer a técnica da relatividade. Vai pegar uma com defeito e 3 diferentes. Então, a que tiver diferente é a que está com defeito. O cilindro está falhando, cilindro 1. O cilindro 1 está com encurtamento, os outros 3 cilindros não tá. Então, o cilindro 1 que tem um problema. É essa técnica de usar, a técnica da relatividade. Que é a mesma técnica que eu estou usando aqui. Estou usando a bobina do 1 e 4 para conferir a 2 e 3. Agora eu vou voltar aqui. E nós vamos ver, ó. Olha a diferença que deu aqui.
a tensão continua a mesma, consumo de corrente continua o mesmo, mas a bobina perdeu o residual. Além de perder o residual, ela encurtou. Por isso que esse carro falha essas falhas esporádicas. Na marcha lenta tá legal, mas a gente consegue enxergar aqui. Daí quando a gente faz carga no motor, que o carro está com o ar ligado, está fazendo força, aquela encurtamento que já está tendo, aquela bobina fraca faz o carro falhar. Agora eu vou trocar aqui a bobina e o carro vai se resolver o problema com 100% de certeza. Bora trocar para ver como fica? Substituída a bobina aqui, que tá velha, ó. Bobina velha. Ela vai assim. Cilindro que falhava era essa bobina aqui, ó. Vamos olhar ela de costa. Veja bem. Aqui ela tem um positivo e 2 pulsos de primário. Então aqui tem 2 bobinas, como mostra aqui, ó. Uma bobina pro 2 e 3, uma bobina pro 1 e 4. E o que estava falhando era o lado do cilindro 2 e 3. Então, substitui uma bobina, tá aqui a bobina velha. Bobina nova no lugar, não foi substituído o cabo de vela, nada. No lado do cilindro 1 e 4, que a gente está pegando, ficou a mesma coisa. Ó, beleza, não tem encurtamento, tudo como estava antes. Agora a gente vai mudar para o lado que estava tendo os encurtamentos, que é aqui, ó. Mudar o fio aqui. Nós vamos pegar aqui. Pegar no lado da bobina 2 e 3, que era onde tinha defeito. Resolveu. Saiu aquela queda que tinha. Então o problema era 100% certo o defeito de bobina. Queda legal, consumo de corrente legal. E aqui voltou a ter o tempo de queima de novo. O que eu quero chegar aqui, quando for fazer teste de primário ou secundário, nunca faça num lado só da bobina e diga que tá bom. Faça nos 2 lados. E façam esse teste aqui, consumo de corrente e o teste do positivo. Se chama teste de 3 ângulos. Está testando positivo, está testando o consumo de corrente e está testando o primário e secundário. Então quer dizer o quê? Ali não passa nada. Se tiver algum defeito na bobina em algum desses, um vai refletir no outro. Como ali a bobina estava fraca, refletiu no tempo de queima, mas o consumo de corrente estava legal e também o positivo que alimenta ela estava legal. Foi só substituir a bobina e resolveu. Não precisei trocar cabo de vela nem vela porque não está tendo encurtamento. Problema 100% resolvido. Posso entregar para o cliente, não preciso nem sair para andar que está certo. Gostou? Curte, salve, compartilha. Aí aproveita, passa para o amigo graxeiro que pode estar passando esse trabalho aí e não saber como resolver. Tamo junto. Ou às vezes o cara vai lá e troca, mas não sabe qual que era a solução. Aí troca cabo velho, bobina, resolve, mas o que era efetivamente não sabe. Isso aí não é bom. Bom é tu saber e mostrar. Isso aí gera credibilidade e você vai ficar conhecido como quem resolve os problemas. Bora pra cima.